Quando devemos nos preocupar com ansiedade? Você possui filhos, parentes, amigos, adolescentes? Pois é, o Contrafluxo hoje traz o tema a ansiedade na adolescência. Eu sou Fernanda Siqueira e hoje nós estaremos conversando com a mestra psicóloga Tatiana Lima. Então, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, arteterapeuta e orientadora de carreira. E vim aqui hoje para a gente bater um papinho sobre ansiedade. E para a gente não esquecer, não deixem de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal, hein, gente? Bem, nós sabemos que a ansiedade, ela é uma emoção normal, sendo que se ela começa a ficar persistente ou intensa, ela pode se transformar em um transtorno. Já a adolescência é o quê? É a mudança de fase de criança para o adulto. Quais seriam os fatores que contribuem para o aumento do índice de ansiedade entre os adolescentes nos últimos anos? Isso, Fernanda, a ansiedade, você falou bem, quando é que ela começa a ficar preocupante? Quando ela começa a prejudicar as nossas atividades da vida diária, né? É uma emoção necessária, a ansiedade. Os nossos ancestrais, quando eles tinham que fugir dos seus predadores, eles ficavam ansiosos porque isso ajudava eles na sobrevivência. Gente, Era um mecanismo de sobrevivência que era utilizado. Hoje em dia, a gente vive num mundo ansiogênico, é fato, mas a ansiedade ela tem ultrapassado os limites. Eu trabalho como neuropsicóloga e grande parte das avaliações que chegam até mim, a demanda vem como TDAH, mas quando a gente vai avaliar, a gente observa, né, chega à conclusão de que é transtorno de ansiedade generalizada, né. isso. Nós vivemos numa sociedade chamada hipermoderna, em que as demandas, o nível de informação que a gente consegue lidar hoje, é um nível de informação, uma gama de informações muito maior do que aquela que a gente lidou há o quê? 30, 40 anos atrás, né. Com Então, hoje a certeza. gente lida e a celeridade é uma exigência da hipermodernidade, né, desse contexto hipermoderno. Outro ponto, não menos importante, talvez tão grave quanto, é a eletrônicos, né. Então, é tão grave que a Sociedade Brasileira de Pediatria já preconiza zero tela até 2 anos de idade. Então imagine o quão isso não prejudica, o desenvolvimento, né, o desenvolvimento em todas as fases da vida, né, seja na adolescência, na infância, na adolescência, na maturidade ou no envelhecimento, no processo de envelhecimento. Com certeza, Tatiana. E você falou aí sobre o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Quais Sim. seriam os sintomas e os sinais? Bom, tem alguns sinais, assim, que são bem claros, né, que eles aparecem sempre nas crises de ansiedade. As crises de ansiedade, elas começam a vir de uma forma espaçada e depois elas aumentam a frequência e chegando, inclusive, a culminar num transtorno conhecido transtorno de pânico, né. Mas assim, sintomas como sudorese, né, aquele suor frio, as mãos começam a suar, ataque cardíaco, pensamento acelerado e uma coisa muito importante numa crise de ansiedade, que ele é bem marcante no momento da crise, é o medo da sucumbência. Vários relatos de pacientes chegam dizendo: "Eu achei que eu ia morrer. Na hora que estava acontecendo, que eu estava passando pela crise, eu achei que eu ia morrer, ou seja, que eu ia sucumbir, que eu não ia resistir". Então, todos esses sinais são sinais e sintomas que eles começam a aparecer numa frequência menor, mas que já é para a gente acender a O lanterna. alerta. Isso mesmo. Exatamente. Sim, Tatiana, a família e a escola são os primeiros grupos os quais os indivíduos estão inseridos. Tanto é que muito se fala que o modo como a gente vai se comportar, como a gente vai se relacionar com o outro, vem muito a partir do nosso primeiro relacionamento, que são com quem? Com os nossos pais. E a partir daí a gente vai ver como é que vai ser esse relacionamento, como é que vai ser essa condução. Qual seria o papel da família e da escola dentro da identificação desses sinais e também na prevenção, na intervenção proativa dessa situação? Exato. Ótima pergunta, Fernanda. O que é que acontece? A escola, eu não sei se vocês não vão lembrar, porque não é da geração de vocês, né, mas tinha uma propaganda do Gelol antigamente que era: "Não basta ser pai, tem que participar". Então não basta ser família, tem que participar, não basta você se sensibilizar
com uma questão que seu filho está passando e tomar as providências. Ah, vou levar o filho para a terapia, né, vou começar a promover atividades, mas é necessário que a família se envolva, né? Você falou bem, o primeiro contato que a gente tem na vida é com a família, é o que a gente chama da díade primária, pai, mãe, filho. É dali que a gente constrói a matriz, é a nossa forminha do que a gente vai ser ao longo do nosso desenvolvimento. Tem uma teoria do Bronfenbrenner, que é uma teoria da psicologia do desenvolvimento, que ele é a teoria bioecológica de Bronfenbrenner. Então, ele coloca as escalas, né, de desenvolvimento. Imagine os anéis de uma cebola, né? Então, você tem a díade primária, que é aquele primeiro contato, depois você vai para uma outra esfera, né? Uma outra camada, que é quando a criança ingressa na escola, ingressa nas atividades extraescolares, e a partir dali ele já vai começando a ter outros contatos, né? E é nessa díade primária que ele recebe essa matriz, que é o que vai fazer com que ele desenvolva, né, as habilidades e competências de se relacionar com o mundo. Então, como é que a família começa a detectar? Existem comportamentos, como eu já disse, a questão da dependência dos eletrônicos hoje é muito forte. Nossos filhos, né, as crianças, adolescentes, eles vivem num mundo à parte e não basta, quando eu digo assim, tem que participar, não basta tirar o celular, tirar o eletrônico da criança, do adolescente e você ficar usando, né? Esse exemplo aí que a gente dá, a gente acaba dizendo para o filho, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não siga meu exemplo, né? E a criança, ela não entende isso, porque ela se espelha nessa díade primária, né, para viver no mundo. Então, é interessante que esses pais, eles se envolvam. Às vezes, eu recebo pacientes que os pais dizem assim, mas tem todos os brinquedos lá, não brinca porque não quer. Aí eu pergunto, né, você senta para brincar com ele? Porque o que a criança quer, hoje a gente, né, as mulheres estão no mercado de trabalho, já foi, né, ao longo de algumas décadas aí a mulher já se inseriu no mercado de trabalho, os homens já estavam, né, eram os mantenedores antigos, hoje os mantenedores são pai e mãe, né, no caso o casal, e isso faz com que a criança demande, né, o adolescente demande, olhe para mim. O que ele está pedindo é isso, olha, já que você não olha, eu vou lá para o eletrônico porque ele me dá atenção. Então, não basta cortar, né, proibir o uso do eletrônico, mas é necessário você criar o que a gente chama de satisfações substitutivas, né? A criança, o adolescente precisa se inserir em outro tipo de atividade para que ele tenha prazer e esse prazer produza endorfina, produza dopamina, né, que gere prazer na atividade, que tire ele desse sedentarismo que é provocado pelo Uso, né? pelo uso do Do eletrônico. Isso. E você tocou num assunto muito importante, porque agora, no dia 3 de fevereiro de 2025, Sim. já começou a vigorar, não é isso? A Lei 15.100, que fala sobre a restrição Sim. do uso de celular dentro das escolas. Isso. De que maneira isso irá reverberar de uma forma positiva na melhor gestão da atividade, das emoções das crianças, né? A proibição do uso de eletrônicos dentro das escolas? Foi providencial essa lei. Eu não diria de que maneira vai melhorar, não. Já está, a gente já está obtendo resultados, né, no ambiente escolar. Inclusive, eu tenho depoimentos de familiares que dizem ele melhorou, ela melhorou, inclusive em casa, no ambiente doméstico, ou seja, isso está levando a repercussões no ambiente doméstico, né, os benefícios, porque as escolas, né, as entrevistas dão conta de que nas escolas as crianças, como não tem o celular, bom, eu preciso brincar de alguma coisa, eu preciso me divertir de algum jeito, e aí esses jovens, as crianças, os adolescentes estão voltando a brincar, né, brincar em grupo, né, e brincadeiras que sejam mais cooperativas do que competitivas, né, Sim. brincadeiras que não tem aquela relação ganha-perde, sim uma relação ganha-ganha, em que todo mundo se diverte, e fora do alcance das telas. E um Então, mês e eles meio, estão né? Um mês e interagindo. 15 dias já está tendo toda essa Exatamente. Já repercussão, tem tido um bom resultado. um êxito assim fantástico e já vinha, né, todo os estudiosos da educação, da psicologia já vinham chamando a atenção para da medicina, né, já vinham chamando a atenção para a necessidade desse afastamento da tela. A gente não vai voltar a ser analógico, é ilusão. Nós não vamos voltar, o nosso mundo é um mundo digital, é fato. Exatamente, é cíclico. Mas a gente precisa encontrar um caminho do meio,
É importante que se encontre um caminho do meio, um equilíbrio nessa relação com as telas. Não adianta você dizer, você agora vou zero tela, não vai ter mais rede social, não vai ter mais contato com o eletrônico. Isso não existe, porque o mundo não vai retroceder. Não tem condições Mas a mesmo. gente precisa encontrar o caminho do meio. É É. Até importante. para resolver as questões da escola, as Sim, tarefas, tem um grupo para poder apresentar. Não, isso. tem que olhar o Isso. celular, né? Inclusive, pedagogicamente, alguns educadores já estavam fazendo uso dos eletrônicos na sala de aula para exatamente fazer essa aproximação, né? Mostrar para o jovem, para a criança, para o adolescente, de que ele pode sim fazer o uso e que e tem coisas fantásticas, né? Olha quanta coisa que a gente alcançou, o quanto que a humanidade não progrediu depois que a gente mergulhou, se inseriu nesse mundo digital. Mas é o uso comedido, é o uso equilibrado. É saber como usar, é isso? Isso. Eu estava pesquisando assim algumas estratégias para poder, né, o que é que poderia acontecer, o que é que a gente estar fazendo para poder diminuir a ansiedade. E eu vi que meditação, a própria terapia, exercícios físicos são muito importantes. Você, como uma psicóloga que está inserida nesse contexto há tantos anos, o que é que você poderia estar nos fornecendo? Né? O que é que poderia ser feito? Quais estratégias poderiam ser feitas para poder estar havendo uma diminuição dos índices de ansiedade desses adolescentes? Eu sou arte terapeuta também, né? Então, Ah, assim, eu acredito muito na arte como uma mediadora da relação do sujeito com o mundo. E a minha experiência de vida também já me mostrou várias vezes que a arte é um caminho fantástico para você mergulhar nesse conhecimento de si, né? E quando a arte. Agora, estudos recentes têm dado conta de que o corpo, principalmente atividades relacionadas ao uso do corpo, como atividade física, você falou aí da questão da meditação, né? Mas a atividade física também, né? Acalmar o corpo e acalmar a mente. Então, a atividade física, ela vai propiciar a produção de dopamina, o sujeito vai se sentir, né, num estado melhor, e isso vai fazer com que ele consiga canalizar essa emoção de uma forma mais adequada, né? Então, atividades, por exemplo, envolvendo, aí já vou um pouquinho para o sim. mundo da arte-terapia, né? Envolvendo materiais em que ele consiga imprimir uma força, né? A tensão muscular que ele vai usar ali no manejo, por exemplo, de um lapiseira, no manejo de uma argila, no manejo eu não diria colagem também, de cortar, rasgar papel, colar, né, trabalhar com o processo de colagem, todas essas atividades, né, e a atividade física mesmo seja lá o que for. Eu vou dar o meu exemplo, eu me encontrei na dança, né, eu já fiz dança há muito tempo, e agora recentemente eu voltei e a dança foi por onde eu canalizei a minha ansiedade e faço o uso adequado. Não deixei de ser ansiosa, né? Mas faço um uso adequado da ansiedade, né? Dessa emoção. Mas pode não ser a dança. Cada um vai ter que encontrar, né, qual é o mecanismo que vai fazer com que ele se sinta bem. Tem gente que gosta de bike, né? Eu tenho um irmão que ele adora bicicleta. Meus dois irmãos, eles amam o esporte, né, da bicicleta, que está muito na moda agora. Mas tem pessoas, eu, por exemplo, não gosto de bicicleta, eu gosto de dançar. Então, me chamou para uma dança, pode ser O o surf ritmo que também, for. quem sabe, né? O E o surf agora que é surf, que sua eu falei que minha próxima meta. minha meta é surfar, né? Isso. Então, mas envolver o físico, porque o esforço físico que você faz vai fazer com que você canalize essa energia e dê um outro direcionamento a ela. E no seu consultório você assiste muito isso, né? Seus pacientes começam a fazer exercícios e aí, Sim, né, sim. tem uma resposta muito boa. Sim, tem resposta boa. E outra dica também que eu dou muito para meus pacientes. Muito bom essas dicas. Quando Essas dicas são excelentes. Quando estão para em todos. crise de ansiedade, eu sempre dou a dica, eu digo, bote gelo nas suas mãos. Na hora que você entrar em crise, pegue uma bolsa de gelo e toque e fique com ela ali, porque você vai colocar a sua atenção voltada para o sensorial ali, o tato. O gelo é frio, aquilo ali vai fazer com que você tire, por exemplo, esse ataque cardíaco, esse medo da sucumbência, né? O gelo ali, ele vai estar te chamando a atenção o tempo inteiro. Olha, eu tô aqui.
né? E Eu aí tô aqui e isso você vai fazendo com que você relaxe vá se acalmando. e consiga, Mas né, é uma tática executar. que tem dado resultado. E É, uma coisa fundamental que eu esqueci de falar sim. para trabalhar, fundamental Não para podemos trabalhar, esquecer, não não podemos podemos esquecer, para esquecer. trabalhar a ansiedade é trabalhar a respiração. O segredo, e não é essa respiração alta que a gente tem aqui, essa respiração em que a gente fica aqui nessa parte alta do tronco, é uma respiração ansiogênica, Hum, né? Mas é essa respiração aqui abdominal. O ar, você tem que inspirar, fica com a barriga feia mesmo, vai encher a barriga, a gente vai ficar com a barriga protuberante, mas é levar esse ar para as nossas vísceras aqui, para os nossos órgãos, encher e esvaziar, esvaziar, encher e esvaziar. Não é rápido, porque rápido tem que ser demais você devagar. pode, né, hiperventilar, pode ficar tonto, enfim. Mas é devagar, né, é lentamente e profundamente. A respiração é o melhor remédio para a ansiedade. É isso aí. Então as dicas foram excelentes, né? E como é de praxe do nosso programa, o nosso convidado ele deixa uma mensagem, uma reflexão ou uma pergunta para os nossos ouvintes. Já aproveite e deixe seus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato com você. Ok, vamos lá. Bom, a dica, a reflexão que eu deixo hoje é de que o processo terapêutico, seja em que abordagem for, né? Eu trabalho com a arte-terapia, com a psicologia na vertente da psicologia analítica, né? Mas qualquer abordagem, né? Seja em que vertente for, o processo terapêutico vai conduzir você ao conhecimento de si. E é esse encontro, é essa descoberta do quem sou eu que vai fazer com que você desenvolva estratégias adequadas para o enfrentamento de situações ansiogênicas, né, que são muito comuns, né? A gente não vai deixar de se estressar, a gente não vai deixar de ter dias ruins. Nem todos os dias são bons, até porque a vida seria muito monótona, né? Se fosse, todo dia é bom. Todo dia a mesma coisa, não dá. Então, a gente não vai deixar de ter estresse. O estresse, ele é importante na medida certa, mas às vezes ele vem fora da medida. E o que é que a gente faz? Então, essas dicas aí que eu acabei de Todas dar. essas E dicas, o processo do autoconhecimento, né? O ficar processo atento. do encontro de si. É quando você consegue se encontrar. E É, aí você vai conseguir ter esse manejo adequado aí, consegue tá? analisar e começa a buscar também, né, Isso. ajuda para É. poder. Isso E mesmo. os meus contatos, Sim, não pode deixar de dar seus contatos, eu porque estou na Matiz, né? sim. Psicologia e Desenvolvimento Humano. O meu Instagram é @matiz.psicologia. E o telefone para contato é o 71991452187. E Foi um aí? prazer estar aqui com vocês. E aí, anotaram? Pois é, gente. Fez sentido para vocês? Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal para que a gente continue trazendo temas tão importantes como esses. Sim, Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Você, como Eu que sempre, agradeço. muito didática, com um discurso muito acolhedor, afetivo, né, com muita propriedade nesse tema que é tão importante para os adultos e para os adolescentes também. Obrigada a todos e ao Estúdio 585 pela oportunidade.